O senhor estuda redes sociais, esses fenômenos de interação social, como a ética lida, ou como a ética é produzida ou manifestada em redes sociais, em interações digitais? Não é o meu objeto central de inquietação, muito embora hoje é praticamente impossível você fugir, né, da vida das redes sociais na hora de tratar de sistemas. Qualquer exemplo que você vai dar esbarra em condutas que se traduzem em manifestações na internet, nas redes, etc. Agora, na verdade, a minha preocupação maior sempre foi aquela de fundamentos que dizem respeito tanto ao indivíduo no mundo digital quanto fora dele. Quer dizer, em que medida cada um de nós pode conseguir, através da inteligência, da lucidez, do conhecimento, submeter os próprios... Opa, agora você... Não, ele é bom nisso. Então eu estava dizendo, não lembro mais exatamente onde eu estava. A gente estava falando mas sobre Bom, o que eu te diria é o seguinte: em que medida você pode trazer os teus afetos como objeto da tua própria análise, né? E com isso você entender exatamente por que você tende a fazer, está na iminência de fazer, vai fazer ou fez alguma coisa que depois provavelmente produzirá até mesmo em você uma certa repugnância, uma certa vergonha, né? O que é a vergonha, né? A vergonha é uma tristeza que tem como causa uma análise de si mesmo, né? A vergonha é quando você perde potência de verificar que foi capaz de fazer uma coisa com a qual você mesmo não concorda. A vergonha é uma tristeza que tem como causa um atributo flagrado em si mesmo. Quer dizer, você age de determinada maneira e diz, caramba! Então, quando você ainda tem capacidade de ter vergonha, porque teve uma formação moral que te permite isso, a esperança é grande, porque você, na próxima, talvez tenha aprendido esse hábito de trazer para a consciência, né? Então, sei lá, vamos imaginar que você entra lá e tal, e vamos pegar aí a questão futebolística, por exemplo. Tá. Você entra lá no time e você vê, por exemplo, um comentarista desfazendo do seu time, ou vamos imaginar que você seja fã de um cara que é ídolo do teu clube, tem a tatuagem do teu clube no coração, e alguém pega e esculhamba com ele e tal coisa. Então você tem lá o lugar para comentar, né? Então o primeiro impulso é pegar e falar, né? Em tal dia, tal hora, né? A tua mãe, não sei o quê, bom, enfim. Mas aí é possível que você, por conta de uma formação, é por isso que eu te digo, né? Você consiga ter aqueles 3 segundos de respiro, aonde você pega e diz, mas peraí, o que eu vou fazer? É que, na verdade, eu estou com raiva, por quê? Porque eu tenho, digamos, um certo número de convicções, de crenças e de juízos, e aqui essa pessoa tem convicções diferentes da minha. E ponto final. Tirando isso, é uma pessoa que nasceu em maternidade como eu, teve pai e mãe como eu, ou não teve como eu, mas né, foi na escola como eu, etc. E por alguma razão de trajetória, torce para outro time, tem outra convicção, etc. e tal. Então, eu não vou agora, por conta desse tipo de desentendimento, respingar, né, uma ofensa na pessoa por conta desse juízo que não combina com o meu. Então, ou eu não me manifesto, ou então eu me permito discordar elegantemente, dizendo, olha, é possível interpretar de maneira diferente. Eu me lembro que em 1932 o meu time ganhou do seu, etc e tal, e pode nascer daí até mesmo uma grande amizade, desde que haja maturidade emocional para esse tipo de equacionamento. E eu penso que isso que eu falei para o futebol pode valer para N outras situações de enfrentamento que você disse, de ódio, onde algumas palavras gatilho
parecem incendiar as conversas, porque são palavras que identificam o pertencimento a um grupo ou a outro grupo, e aí... Cada vez mais segmentado. E aí, imediatamente, somos todos quase que induzidos, né, a disparar, a vociferar, a ofender, muitas vezes sem nenhuma avaliação do que efetivamente foi dito pelo outro. Muitas vezes até nós nos manifestamos com base em relatos do que tenha sido dito, né? E aí, então, são reconstruções apimentadas, editadas, maculadas, e aí, então, isso tudo gera, no final, uma imensa confusão, né? Então, o que eu penso, né? Eu penso que muito daquilo que hoje se fala sobre as manifestações eivadas de ódio, né, no mundo da internet, no mundo das redes sociais, resulta de falta de preparo e de educação para esse tipo de vida. Então, nesse sentido, eu queria aproveitar aqui essa sua espetacular audiência, né, para que os nossos futuros governantes, hoje candidatos, eles tenham a gentileza, né, de refletir sobre a necessidade de pensar o tempo inteiro sobre a vida escolar e o aprendizado dos nossos jovens, para que o mundo real, concreto, o mundo de carne e osso que eles vivem, possa ser contemplado por esses mesmos currículos. Ou seja, é indispensável que haja na escola um preparo e uma formação transdisciplinar, ou seja, que tenha sociologia da internet, psicologia da internet, antropologia da internet, história da internet, isso e tal, um preparo que permita, e depois até um laboratório onde a pessoa, na escola, assim como no laboratório de química e no laboratório de física, criam-se situações artificiais para o fulano entender o que acontece no mundo, ali também podem se criar situações artificiais para mostrar, digamos, as primeiras reações mais espontâneas, mais, eu diria, embrutecidas, mais atravessadas pelos afetos e manifestações, eu diria, mais sopesadas, mais pensadas, mais articuladas, que podem contribuir muito mais, enriquecer muito mais qualquer tipo de debate. Então, é indispensável, eu diria, que aquela velha estrutura escolar que, quando transformada, sempre é apenas reformada, e nunca revolucionada, que ela de fato consiga perceber que se aquilo que se ensina desde sempre é importante que seja ensinado, há muita coisa que continua em termos de vida em sociedade no âmbito do improviso. Porque a família, você dirá, a família é responsável, etc. Pois é. Mas a família é uma forma de organização social de natureza privada, em relação à qual o acesso é muito mitigado, é um acesso muito difícil. Você não sabe o que acontece ali dentro de casa e, de certo modo, é muito fácil supor que os nossos adultos não sejam os professores mais competentes, em grande medida, e não absolutamente, mas em grande medida, não sejam os professores mais competentes para ensinar
convivência aos seus filhos, né? Então, é claro que a escola vai ficar sobrecarregada, né? É claro que alguma instância de socialização tem que ensinar a conviver. E ensinar a conviver é ensinar dizendo não, sabe? Isso não pode. Por quê? Porque não é só camaradagem o processo educativo, né? A educação não é só a alegria do conhecimento. A educação não é só o bem-estar de saber o que não se sabia. A educação é aprender que aquilo que o teu corpo pede como satisfação hoje não poderá ser satisfeito agora nessas condições, nesse tempo e nesse lugar. Não pode. E por que não pode? Porque você não está sozinho no planeta como o Pequeno Príncipe. Você está no planeta com um monte de gente. E para você ter um quinhão de liberdade, os outros têm que respeitar esse quinhão de liberdade. E para o outro ter o mesmo quinhão de liberdade, você tem que respeitá-lo. Então, curiosamente, a regra, a norma que limita a liberdade é a garantia dessa mesma liberdade. Você entendeu? Quer dizer, se não tivesse regra, se não tivesse norma, aparentemente cada um faz o que quer, mas só aparentemente, porque é só você encontrar alguém mais forte e aí você já se tornou escravo. Então, para você poder conservar o quinhão de liberdade, você precisa aceitar que é só um quinhão, que a liberdade na convivência nunca será absoluta. E isso já é profundamente revolucionário. Por quê? Porque senão você é obrigado a conviver com discursos do tipo, essa é a geração ZWK. E essa geração é assim, eles não aceitam ser contrariados. Porra. Que legal. Aí é fácil querer ser eles não gostam, né? Eles não gostam de ouvir não. É uma geração que não gosta de suportar sacrifício. É uma geração que não gosta de ter a sua pretensão frustrada. Então, é o que a gente poderia chamar em outras épocas de uma geração deseducada, né? Por quê? Porque a educação pressupõe um certo discernimento do mundo do autorizado e do mundo do não autorizado na vida em sociedade.